Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Fabiana Piva, gerente-geral de Gente e Gestão da Citrosuco. Meu nome é Matthew Schertz, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas, para as faculdades de negócios no mundo e no Brasil. Fabiana, muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, que oportunidade estar aqui nesse espaço. Fabiana, conta pra gente, o que você faz na Citrosuco? Ótimo. O que é Citrosuco primeiro, depois você conta o que faz, por favor. Perfeito. A Citrosuco é uma empresa brasileira, orgulhosa de ser brasileira. 100% brasileira. 100% brasileira. Uma das líderes na produção de suco de laranja para o mundo todo. Então, assim, 1 a cada 5 sucos que você consome no mundo inteiro, com certeza, vem ali das nossas fazendas, vem ali da nossa indústria, né? Eu achei isso tão louco. Tão grande. É tão grandioso, né? Muito suco, né? Toda vez, eu lembro quando não me esqueço, assim, desde que eu entrei na companhia, comecei a fazer as visitas, que eu fui entender dos números da companhia, fazer as visitas na fábrica, no porto. É impensado a grandiosidade disso, assim, o volume que isso tem, a operação que isso tem. Só para você ter uma ideia, a Citro ela tem mais de 6 navios próprios, só para poder fazer toda o transporte logístico disso no mundo, assim. E os navios são próprios para suco, né? Vocês enchem os navios de suco, não é isso? Refrigerados, com toda a tecnologia. Cheio de suco. Cheio de suco. Assim, é uma logística impressionante, super técnica. Por isso que eu digo, um orgulho, né, de ser uma empresa brasileira e que é daqui, né, que sai o suco para o mundo inteiro. De São Paulo mesmo, do estado? Daqui de São Paulo, de Santos, vai para os Estados Unidos. E as laranjas... Bom, todas produzidas aqui também no estado de São Paulo. A gente tem algumas frutas que são das nossas fazendas próprias, a gente tem 28 fazendas próprias, e outra parte do volume é de frutas contratadas, né? De contratos que a gente tem uma diretoria só de compra de matéria-prima. De contratar a fruta de outras fazendas que seguem os nossos parâmetros, que seguem as nossas recomendações para a produção. Sei. Que louco isso. E ter uma empresa concorrente do mesmo tamanho, né? Que é a Cotrale, né? Sim, tem uma empresa que divide o mercado com a gente. São basicamente 3 grandes players explorando esse mercado mundialmente. Que são vocês, que é a Citrosuco, Cotrale e a Dreyfus. A Dreyfus que eu não conheço. E você entrou há pouco tempo na empresa, né? Conta um pouco da sua história, como você chegou lá. Eu entrei na Citro em janeiro desse ano, então estou completando aqui meus 8 meses. Acabei de passar, cheguei bem no meio da safra. Isso é curioso, né? A gente tem sempre o ano calendário em mente, né? E numa empresa do agronegócio, você opera em safras. Então, isso é uma coisa bem diferente que quem não é habituado precisa adaptar a cabeça. Então, eu cheguei bem no meio da nossa última safra. Safras na Citro são de julho a junho. Então, eu cheguei para a reta final da safra. Peraí, deixa eu pegar de novo. De julho a junho. A safra começa em julho e vai até junho do ano seguinte. Totalmente diferente. Um ano totalmente diferente. Então, assim, todo o definir metas, explorar o que vai ser do ano acontece ali em julho, agosto. E aí eu cheguei em janeiro, que era a reta final da entrega de uma safra. Está tudo já determinado e só vamos ver se está tudo certo. Executando e entregando o resultado. E aí eu cheguei nessa reta aí final do ano, num contexto bem interessante da companhia, que a Citrosuco ela é uma empresa muito tradicional, muito presente na história da citricultura aqui do Brasil. A gente, nesse novo posicionamento, com a Votorantim há 12 anos, ela já está aqui, mas é uma empresa centenária. Centenária, tá. E a gente vai completar, né? 12 anos junto com a Votorantim. Junto com a Votorantim agora. A Votorantim é dona de metade. Isso, a gente tem metade entre a Votorantim e o que a gente tinha da família, né? Fazendo a composição. A família Fischer. Fazendo a composição societária. E aí a Citrosuco está num contexto muito importante de se permitir ir além do suco. Então, ela sempre foi uma empresa de suco de laranja e desde um último planejamento estratégico que a gente teve, há 4 anos, a gente tem provocado essa intenção de ir além do suco, né? Então, explorar outras possibilidades, outros mercados. E para isso a gente precisava começar de dentro, né? Se reorganizando o posicionamento estratégico, a estrutura, as capacidades, para construir esse caminho de crescimento e de expansão.
E eu venho como parte desse projeto. Me conta, jornalista que já ficou todo... Esse é um processo que está em super construção, a gente tem trabalhado isso ainda, principalmente na alta liderança, mas o convite para todos os nossos colaboradores já tem sido feito e foi formalmente ali compartilhado no último Abertura de Safra, que a gente fez um evento em julho, que é exatamente isso, assim, a única certeza que a gente tem, que seja pela nossa intenção de fazer o negócio crescer, seja pelo mundo, pelo contexto do mundo, a gente precisa transformar. Então, o mundo do suco de laranja já não é mais o mesmo, né? Hoje a disponibilidade de fruta é menor, né? Por causa do greening, por causa do clima. O que é greening, que eu não sei? O greening, vamos falar de leigo para leigo, tá bom? Sem correr nenhum risco de falar aqui tecnicência, porque não sou essa ótimo, pessoa. Assim, é podcast, não é nada muito técnico aqui isso. Mas é uma doença, né? Uma doença que a gente tem nas nossas frutas, né? É um bichinho, um inseto, que contamina as nossas frutas e faz a gente perder a produção, faz a árvore morrer. Isso tirou a produção de suco da Flórida. Foi exatamente a causa para a gente ter perdido ali, né? A característica da região da Flórida, que estava ali com uma super produtora de frutas. Então, hoje a gente tem uma disponibilidade de frutas global limitada por causa disso. E esse é um dos grandes riscos que a gente cuida aqui no Brasil, inclusive. Com tecnologia, com ciência, como que a gente faz, tendo vivenciado o que aconteceu na Flórida, evitar que isso impacte o nosso volume de frutas aqui no Brasil. Mas já está aqui o bicho. Sim, a doença está aqui, e o mercado todo fala sobre isso e tem colaborado para tentar achar soluções de mitigar. Né? Então, de novo, como tudo, né? Assim, é lindo quanto a ciência, a colaboração ajudam a achar soluções para mitigar os obstáculos que aparecem né? Na natureza e que a gente tem que avançar, superar. Então, assim, seja pelo contexto de natural, seja pelo contexto de mercado, a gente sabe que a vida mudou, né? O mercado mudou e a gente precisa prosperar, né? A gente quer prosperar nesse mercado. Então, eu venho como parte desse projeto de preparar para o crescimento. Né? E aí, nós entendemos que tem várias capacidades que a gente precisava trazer para dentro da companhia para fomentar esse crescimento, e uma delas era a parte de gente e gestão. Então, eu venho como... Estava comentando com você antes, de duas escolas que eu acho que eu sou bem orgulhosa de ter vivido, né? A Unilever. Unilever e Suzano foram minhas duas grandes escolas, né? Eu brinco que eu nunca poderia ter vivido dois mundos tão diferentes, né? Que é um do bem de consumo, que é fast move consumer goods, então é tudo muito rápido, muito dinâmico, muito da adaptação, e depois o mundo agro, foi a primeira vez no agro na Suzano, que também muito grandiosa, muito relevante, se provoca muito até as boas práticas à mão. E aí eu vim aqui para a Citro nesse convite de ajudar a organizar, desenhar essa prontidão para o crescimento. E aí, para a agenda de pessoas, de cultura, é um prato cheio, né? E melhor ainda se ela pode vir acompanhada de qualificação. Então, assim, crescer com diversidade, crescer com inovação, crescer com espaço para que as pessoas, o negócio cresça a partir do crescimento das pessoas, me encanta. E foi isso que me trouxe aqui. Você tem ideia do que vocês vão fazer? A mais, além do suco? Essa informação está sendo trabalhada pela diretoria no plano estratégico. É secreto? Sim, por enquanto ainda está sendo estudado. Na verdade, é que eu acho que ele ainda está num momento de maturidade das ideias. Então, o que eu com certeza posso dizer é, a gente precisava profissionalizar esse processo de expansão. Então, entre todas as diretorias executivas que a gente já tinha no nosso comitê executivo, criamos uma diretoria nova que é dedicada a growth. Então, a gente trouxe o César, faz 5 meses, se eu não me engano, ele está na companhia com a gente, veio desse repertório. César Farias, ele é o Growth Officer. Olha só. Temos o CEO, temos o CFO, temos um dedicado a Growth. Então, o CEO também faz parte desse exercício, ele veio há 2 anos, agora está completando 2 anos, vem de um background também importante não veio da citricultura, não veio do agro. Então, vem com essa expertise de expandir negócios, trouxe o César como executivo dedicado ali a Growth, e a gente está, a partir disso, começando a construir esses caminhos. Como eu não estou conseguindo arrancar nada de você, eu queria que você me contasse um pouco
Como que é o processo de fazer laranja? Você consegue contar, assim, vem da fazenda, como cata a laranja? Como faz a colheita? A colheita, é mecanizada? Não, a colheita, exatamente, a grande parte do nosso time está na fazenda e está dedicado à colheita. Olha só. A colheita ainda hoje ela é manual. Manual? Como é que faz? E aí a gente tem os safristas. Sim. Que integram o nosso time, né? O ano tem 12 meses, a nossa safra, em geral, 9 meses. 9 meses de safra? 9 meses de safra. 9 meses colhendo laranjas. Isso. Em processos diferentes, porque, de novo, não caindo no técnico, existe uma qualidade diferente da fruta. Logo na primeira colheita, depois na segunda colheita, a qualidade de atributos da laranja ela é diferente. Então, a gente tem processos dedicados para cada uma dessas etapas. Eles colhem as frutas, trazem para as nossas... A gente tem 3 unidades fabris, né? Tem em Matão, em Catanduva e Araras. Ali a gente tem uma triagem das frutas, higienização, etc., né? Como parte da triagem. E aí depois a gente entra para a extração e depois o direcionamento nos diferentes repositórios, né? Desde os tanques até outros volumes são menores. Os caminhões gigantes que parece que tem petróleo, mas tem suco de laranja, não é isso? Suco de laranja, exatamente. E para algumas regiões, principalmente quando a gente pensa em Ásia e tal, também tem outras formas de transportar, um pouco menores, né? Para também atender essa granularidade nos outros continentes. Fabiana, me conta um pouco, eu sou fanático pela questão climática. Como está o clima impactando o negócio de suco de laranja? Você sabe? Está tendo um impacto? É um assunto dentro da empresa? É um super assunto, porque ele impacta diretamente não só a colheita hoje. Então, por exemplo, nas recentes queimadas, qual é o principal impacto que acontece? A árvore, quando ela quer se proteger de uma ameaça, que é o fogo chegando, a primeira defesa dela é deixar cair o fruto. E um fruto que cai no solo antes do tempo certo, você tem a laranja não atingindo todo o processo de evolução que ela precisava, de maturação. Então, isso impacta ali a nossa qualidade. A laranja, a citricultura, ela é muito técnica, né? Então, assim, a laranja, por mais que você tenha uma cultura... planejada, tem tantas variáveis do solo, do calor, toda fruta é diferente. Então, assim, essa também é uma das coisas, na linha de você ser apaixonado pelo clima, uma das coisas que eu aprendi é uma paixão sobre o que é processar um suco de laranja, porque ele é muito técnico, né? A gente tem muitos atributos que vêm do solo, que vêm da luminosidade, que vêm... Então, aí entra em ação o nosso time para poder entender como conduzir os blends melhor, em que momento melhor fazer a extração para a gente poder preservar a qualidade contratada ali das frutas, né? Mas hoje o que acontece dependendo do calor, dependendo da condição do solo, isso vai diretamente relacionar em atributos do suco. Mais ácido, menos ácido, mais doce, menos doce. Então, é um mega assunto. É um mega assunto, tanto por disponibilidade quanto por qualidade. Quem toma seu suco? Para onde vai? Para onde vai? Sai de Santos. Sai de Santos. Ele vai essencialmente para 2 grandes mercados, Estados Unidos e Europa. Esses são os 2 principais mercados. Mundo rico. E depois a gente também tem para toda a Ásia, ali, tanto na China, na Austrália, no Japão, são outras operações portuárias que nós temos time dedicado ali para operar. Me diz uma coisa, você foi convocada aqui como liderança feminina. Como é ser mulher no mundo do agro? Ótima é uma pergunta relevante? É uma pergunta super relevante, porque assim, o não já está posto, né? O agro, todo mundo sabe disso. O agro tem essa característica de ser mais masculino, né? Historicamente, etc. Mas o agro também está muito atento a o que são práticas importantes para se estabelecer, para trazer, para incorporar. É uma coisa fácil? É uma mudança fácil? Que todo mundo já sabe falar, etc? Não. Mas uma coisa eu preciso te dizer, assim, eu vivi isso na empresa anterior e vivi isso aqui na Suzano, que também é planta eucalipto. Exato. E agora na Citro, o que eu sinto?
o passado é muito difícil a gente negar, não dá para negar. Sim. Então, assim, essas empresas eram de uma cultura que não era inclusiva para mulheres. Sim. Mas também são empresas que são construídas por pessoas muito racionais, essencialmente engenheiros, né? Então, o que eu tenho usado de instrumento é assim, não tem nada que você não possa argumentar. Se tem transparência, respeito, tem método, tem ciência, tem referência, você abre o diálogo. O cara te ouve. Então, querer já chegar numa realidade boa, confortável, na Unilever era mais de 50% de mulher. Aí você já não conversa mais sobre mulher na liderança, você conversa sobre outras coisas. Sim, né? sim, então, ali, eu acho que é ter a intenção de estar pronta para abrir diálogos. Né? Garantindo que a gente consegue dialogar, mostrar o porquê, mostrar o como. E eu percebo muitos líderes, depois que conseguem ouvir 1, 2, 3 vezes, entender que esse é um tema que é relevante, que a gente vai se adequar, assim como a gente tem que se adequar a várias outras condições que o contexto coloca como sugestão, né? O momento mágico para mim é quando eu escuto, né? Depois de ter criado um ambiente seguro para ter essa conversa com esse executivo, falar assim, me ajuda, e o que eu faço de diferente? Depois que ele entende o porquê, e o que eu faço, como eu faço. Porque acho que um primeiro step dessa mudança de realidade é o porquê mudar. Mudar porque ajuda a inovar, porque ajuda a criar um ambiente, ótimo. Mas só saber o porquê não muda a realidade. Muda a realidade quando a gente entende o que eu faço diferente, então, para fazer isso acontecer. E o que faz? É complicado? E aí eu acho que não tem uma receita pronta. Sim. Eu acho que, assim, o que eu percebo tem que ser autêntico. Tem que ser bem referenciado, em cima de boas práticas, ter bons parâmetros, boas referências. Porque é assim para tudo, né? A laranja só é assim hoje porque alguém teve uma boa prática, se estudou aquilo, se replicou e continua tendo o melhor modelo provocado ano após ano, né? Então, assim, conhecer a boa prática, quem faz bem o que faz, para entender o que a gente pode trazer para a nossa realidade, é sempre a referência, mas tem que ser genuíno, tem que ser autêntico. Então, por exemplo, na Citro, como que a gente está tentando buscar essa autenticidade? Partiu vindo do nosso time. Então, assim, o que o nosso time sente do nosso momento em termos de diversidade e de inclusão? Aonde estão as dores presentes? Porque quando a gente entende uma dor, e consegue atacar essa dor, consegue reverter esse cenário, você engaja. Né? Então, assim, eu acho difícil a gente impor um caminho de entrada. É mais fácil a gente construir a partir de uma realidade dada. E isso é o que a gente está fazendo na Citro, por exemplo, agora. Porque as batalhas são várias. Eu poderia vir como área de pessoas, estabelecer várias iniciativas que são vencedoras em muitas companhias. Não necessariamente as pessoas se identificariam com elas se elas não entendem o porquê. Então, a gente deu um passinho para trás, a gente estabeleceu metas. Isso foi em 2016, acho que foi o primeiro movimento na Citro para falar de diversidade, na verdade, falando de ESG, né, de assumir compromissos, inclusive orientados pelo Pacto Global, etc. Começou lá em 2016, onde a gente começou a acompanhar os indicadores de representatividade, seja de mulheres, de pessoas negras, ou de PCDs. E a gente foi avançando quase que no movimento voluntário. Né? Muito mais puxado pela área de pessoas, mais aberto para todas as outras pessoas que queriam se voluntariar e fazer parte desse movimento. E aí agora que a gente resolveu assumir um compromisso de vamos empurrar o crescimento disso, vamos avançar, né? Do jeito que estava, de 2016 até hoje, a gente já subiu em 10%, por exemplo, a representatividade total de mulheres e pessoas negras na nossa liderança. Já é um bom salto. Hoje a gente poder falar no agronegócios, que eu tenho 26% de mulheres e pessoas negras na liderança, não é um fato irrelevante. Eu acho que é de bastante celebração. Sem dúvida. Mas para nortear o que vai ser o próximo salto, a gente deu 2 passos para trás e fez um movimento estruturado de censo. Então, tanto preparar as pessoas para se autodeclararem, quanto para ouvir delas como que é o ambiente em termos de inclusão. Então, assim, que situações acontecem no dia a dia para a gente poder saber aonde não está funcionando muito bem, para a gente poder abrir os diálogos que eu comentei sobre por que isso não está funcionando muito bem e como a gente gostaria de corrigir, como que a gente gostaria de tratar, redesenhar essas relações. E aí estão surgindo, por exemplo,
eu, majoritariamente, sou uma empresa, 80% do nosso número de funcionários, né, de colaboradores, está nas fazendas. É agrícola. Uhum. Então, quando a gente vai pensar em inclusão de mulheres, inclusão de PCDs, etc., não é pensar no escritório, na fábrica, que também tem um grupo grande de pessoas ali, mas é pensar como que é trazer a mulher, o PCD, para a fazenda. Sim. Como que é isso? Sim. Cabe na rotina, como converso, onde eu acho essas pessoas, como eu preparo essas pessoas para esse tipo de atividade. Então, por isso que eu digo, é conhecer as boas práticas, mas é entender dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade. E aí a gente tem feito isso tendo que trabalhar muito numa construção de aliados, né? Se o nosso líder lá na fazenda não entende desse contexto, para ele poder traduzir, como eu faço isso no meu dia a dia? Porque é muito diferente você fazer ações de diversidade e inclusão num escritório, numa indústria, onde eu tenho uma escola, né? Eu posso fazer associação com o Sistema S, buscar gente lá. Como que é fazer isso na fazenda? Onde cada hora eu tenho uma distribuição geográfica diferente das pessoas. Então, é uma outra forma de olhar para o que é ser inclusivo, né? E qual é o maior desafio para você nisso? Você acha? O maior desafio, eu acho que é a gente se provocar a ouvir as realidades, engajar as lideranças que estão espalhadas assim, em todas as áreas, em todos os níveis, e construir um movimento de direcionamento e autonomia, para que as pessoas possam propor soluções que fazem sentido nas suas realidades. Né? Então, até então, acho que a gente está trabalhando muito forte em dar norte, dar direcionamento para onde queremos ir, por que isso é importante. Agora, acho que o desafio está sendo exatamente assim, e como isso aterriza nas diferentes áreas, nos diferentes níveis da organização. E onde você vai buscar essas pessoas? Então, aí é conversar com a nossa comunidade. Né? E isso que é a beleza essas pessoas estão na sociedade, na comunidade ao redor das nossas fazendas. Sim. Então, a beleza disso não é uma função que tenha um profile muito técnico para a pessoa poder ter acesso a esse trabalho. Sim. Né? Então, assim, eu tenho um requisito bastante confortável para a gente poder acessar a sociedade. Então, é a gente poder divulgar isso, convidar, dar condições para que as pessoas venham trabalhar aqui. E aí isso alimenta a nossa base, né? Quanto mais eu tenho essas mulheres, esses PCDs na companhia, nas posições de base, a gente pode estar criando uma condição futura de melhor representatividade em outros níveis também. Fabiana, muito obrigado. Foi uma entrevista fascinante para mim. E eu vou pedir para você voltar e contar quando você lançar os novos produtos. Sim, tá bom? Claro. Ok, muito obrigado. Obrigada.